Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Viajamos mais uma vez no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Trouxemos mais um assunto de cunho investigativo, mais um assunto de relevância eterna, mais um assunto de interesse eterno, mais um assunto que tem estado a mexer com todos os leigos, obreiros, pastores e ministros. Hoje o tema para a nossa grande reflexão e curta viagem objetiva e curta, dispostos a viajar numa viagem escriturística na balança das escrituras do passado, do presente e do futuro, nas experiências de todos os povos que passaram na face da terra. No tema hoje para a nossa grande reflexão chama-se a Igreja de Deus ontem e hoje. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Feliz ou infelizmente, desde a infância fomos alimentados de que a igreja que nós frequentamos é a casa de Deus, é o lugar santo, é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde podemos ir buscar a Deus para a nossa própria salvação. Infelizmente fomos alimentados com esse tipo de ideia desde a nossa infância. É a razão pela qual hoje muitos idolatram as denominações, idolatram as igrejas e, consequentemente, se tornaram fanáticos e intolerantes religiosos. Então vamos viajar um pouco nas escrituras, vamos compreender a Igreja de Deus ontem e hoje. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Compreender algum bocadinho, vamos lançar as nossas mãos no livro de Salmos capítulo 12, verso 1. Deus apresenta o Salmos capítulo 12, verso 1, de que Ele sempre trabalhou com fiéis. Para nós começar já, nos dias de Noé, Patriarcas e Profeta, página 100. Dentre a vasta população da terra antes do dilúvio, apenas 8 almas creram na palavra de Deus. Assim será agora em relação à maioria. Serão em vão as advertências. Isto está no livro Patriarcas e Profetas, página 100. Então nós vemos que no tempo de Noé, apenas 8 almas salvaram num mundo de bilhões de pessoas. Se nós formos quando Israel saiu do Egito, apenas pouco entraram na terra prometida. Se nós formos no tempo de Gideão, apenas poucos entraram na terra prometida. Se nós formos no tempo de Elias, Deus sempre trabalhou com poucas pessoas. Estava Elias e os 490 profetas apostatados e apenas Elias sozinho. Os Patriarcas e Profetas, página 588, diz o seguinte: o êxito não depende do número. Deus pode livrar tanto com poucos como com muitos. Ele é honrado nem tanto pelo grande número como pelo caráter daqueles que o servem. Nos dias de Cristo, Jesus estava só contra uma nação inteira apostatada. João capítulo 1, versículo 11, João 7, 46 e 48. João capítulo 6, 60 até 71. A maioria, incluindo os guias religiosos, rejeitaram a Cristo. Então nós estamos a compreender taxativamente que Deus nunca trabalhou com a maioria. E Deus nunca dependeu de uma denominação religiosa para vindicar sua verdade, sua doutrina e seus interesses eternos. Vamos continuar. Nos dias da igreja cristã, a maioria dos cristãos finalmente consentiu em baixar a norma. Alguns houve, entretanto, que não foram transviados por esses enganos. Grande Conflito, página 43. Se nós formos também mais um pouco à frente, no Grande Conflito, página 45, depois de longos e tenazes conflitos, os poucos fiéis decidiram-se a dissolver toda a união com a igreja apostatada.
caso ela ainda recusasse a libertar-se da falsidade e da idolatria. O grande conflito, página 45. No tempo dos reformadores, Deus sempre trabalhou com a maioria. Estamos a observar que desde o tempo de Adão e Eva até o tempo dos reformadores, Deus sempre trabalhou com a minoria, não com a maioria, nem com as denominações. O grande conflito, página 142 até 143, eu tomo a leitura dizendo: Moisés esteve só na partida do Egito, Elias esteve só no reino do rei Acabe, Isaías esteve só em Jerusalém, Ezequiel esteve só em Babilônia. Deus nunca escolheu como profeta nem um sumo sacerdote, nem qualquer outra grande personagem, mas comumente escolhia homens humildes e desprezados. E uma vez mesmo, o pastor Amós, em todas as épocas, os santos tiveram que reprovar os grandes reis, príncipes, sacerdotes e sábios como perigo de vida. Não me considero profeta, disse Lutero, mas digo que eles devem temer precisamente porque estou só e eles são muitos. Disto estou certo, que a palavra de Deus está comigo e não com eles. Isto está no livro Grande Conflito, página 142, 143 até 145. No começo da história adventista, Deus apenas trabalhou com poucas pessoas. Vemos os pioneiros adventistas defendendo as doutrinas fundamentais que formaram a base fundamental do adventismo apenas com poucas pessoas. Testemunhos para Ministro, página 24, toma a leitura dizendo: desde o início, nossa obra teve caráter empreendedor. Reduzido era o nosso número e em sua maior parte procede das classes pobres. Nossas ideias eram quase desconhecidas no mundo. Não tínhamos casas de culto, possuíamos poucas publicações e reduzíssimas facilidades para levar avante a nossa obra. As ovelhas estavam esparsas pelas estradas e caminhos nas cidades, aldeias e matas. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus eram nossa mensagem. Está no livro Testemunhos para Ministros, página 24. Se nós formos no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 205, diz aí o seguinte: éramos realmente um povo peculiar, poucos em número, destituídos de fortuna, sem sabedoria ou honras mundanas. Todavia, acreditávamos em Deus e éramos fortes e bem-sucedidos, um terror para os que faziam mal. Testemunhos Seletos, volume 2, página 205. Se nós formos mais, Hebreus Evangélico, página 321, o número de membros era pequeno e éramos considerados como fanáticos. Então nós vemos que desde a época de Adão até a época dos pioneiros adventistas, Deus nunca trabalhou com a maioria, Deus nunca trabalhou com um número vasto de população. Porque é um grande perigo quando uma igreja cresce em número. Porque as igrejas que professam o sábado, que professam os mandamentos de Deus, que professam ser igreja de Deus, cresceram tanto em número? Testemunhos Seletos, volume 2, página 421, toma a leitura dizendo: abaixar a norma a fim de conseguir popularidade e aumento do número e fazer depois desse número motivo de alegria, regozijo, glória e crescimento, mostra grande cegueira espiritual. Fossem números prova de êxito, e Satanás poderia reclamar a preeminência, pois neste mundo os seus seguidores são grandemente a maioria em classe numerosa. Então, mais uma vez, a palavra de Deus, o Espírito de Deus está nos mostrar que Deus nunca trabalhou com a maioria. Se nós viajarmos um bocadinho naquilo que é a Bíblia Sagrada, no livro de Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, verso 48, diz o seguinte: entretanto, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se nós formos também em Atos capítulo 17,
Atos capítulo 17, versículo 24, eu tomo a leitura dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Atos capítulo 17, versículo 24. Salvação global e atual a todos com toda a verdade presente. A Igreja de Deus ontem e hoje. O povo de Deus ontem e hoje. A Igreja de Deus ontem e hoje. Por que nós hoje não precisamos crer nas igrejas denominacionais, legais e ilegais, instituídas, documentadas como Igreja de Deus? Primeiro ponto, apostasia, negação da mensagem, rejeição à verdade e rebeldia contra os mandamentos de Deus e perseguição aos mensageiros. Esses sinais são suficientes para mostrar que Deus nunca trabalhou com a maioria. O próprio Cristo, que veio para salvar a humanidade, não conseguiu reformar a igreja, teve que abandonar a igreja e trabalhar de forma incomum nas montanhas, nas aldeias, nos campos e principalmente à beira-mar. O povo de Deus ontem e hoje. Vamos ler algumas notas. Obreiros Evangélico, página 370. Deus ficaria mais satisfeito com 6 pessoas inteiramente convertidas à verdade do que com 60 fazendo profissão de fé, mas não estando de facto convertidas. Essa é a realidade das igrejas. Primeiro escrito, página 120. Vi que um santo se reto poderia mover o braço de Deus, mas toda a multidão em erro seria fraca e nada efetuaria. Por isso é que você vê que as igrejas estão fracas e não estão fazendo absolutamente nada para Cristo, nada para Deus, nada para o Evangelho. É uma multidão em apostasia, fraca, debilitada, física, mental e espiritualmente, sem sabedoria e cegueira espiritual instituída e legalizada, hipnose, sonambulatório, andam com os crentes, pastores e obreiros. Parábola de Jesus, página 404. O segredo da vitória não é encontrado nem em nossa erudição, nem em nossa posição, nem em nosso número como igreja. Parábola de Jesus, página 404. Testemunhos para ministros, página 277. Não nos números, mas na perfeita confiança e união com Cristo, pode um perseguir 1000 e 2000 propor em fuga 10.000. No decreto dominical, como será a Igreja de Deus no decreto dominical no tempo de angústia? Deus sempre trabalhará com a minoria. A igreja irá terminar como começou, com pequenos grupos. A igreja irá terminar como começou, perseguindo os verdadeiros, os honestos, os fiéis, os sinceros. Muitos desses fiéis e honestos terão que sair e trabalhar como Cristo trabalhou. De casa em casa, de campo a campo, montanha a montanha, leste a oeste, de norte a sul do mundo, pregando a mensagem de casa em casa, de pessoa em pessoa, de pequeno grupo a pequeno grupo. Deus nunca mais vai trabalhar com as igrejas. Todas as igrejas têm o exército de Roma, com o general dos jesuítas a comandar as doutrinas, a manipular as crenças e a torcer a liberdade religiosa e a impedir o desenvolvimento espiritual dos jovens e dos talentos que Deus colocou aí para brilhar em prol da verdade presente. Então, vamos viajar um pouco naquilo que é o espírito da profecia. Vamos perceber realmente o que é que Deus tem para dizer para nós. A Igreja de Deus ontem e hoje. Eventos finais, página 44. A igreja está na condição de Laodiceia. A presença de Deus não está no meio dela. Está no livro Eventos Finais, página 44. Se nós formos também no livro
O livro Espírito e Profecia, volume 1. Espírito e Profecia, volume 1, página 189 e 190. As denominações são caídas, corruptas, possuídas por Satanás e abandonadas por Deus. Se nós formos mais uma nota, vamos ler várias notas hoje. Review and Herald, desde fevereiro de 1891. Nenhum nome denominacional tem qualquer virtude que nos coloque em condição favorável diante de Deus. Outra nota. Serviço Cristão, página 41. É uma solene declaração que faço à Igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da Igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo, como um pecador comum, vivendo como pecadores e alegando ser cristãos. Os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo devem sair dentre eles e não tocar a nada imundo e separar-se. Serviço Cristão, página 41. Olhando para o alto, página 309, eu leio dizendo: Deus tem uma igreja, não é uma grande catedral, nem a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e obedece os seus mandamentos onde quer que esteja. Olhando para o alto, meditações matinais, página 309. Tem mais, vamos ler mais um texto. Deus possui uma igreja, não é uma grande catedral, nem uma igreja oficialmente estabelecida, nem as diversas denominações, mas sim o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Ainda que Cristo esteja entre poucos, humildes, esta é sua igreja, pois somente a presença do alto e sublime que habita na eternidade pode constituir uma igreja. Manuscrito Releases, volume 17, página 81 e 82. Então, por que Deus hoje não está a trabalhar com as igrejas? Todas as igrejas estão embriagadas com o vinho de Babilônia. Todas as igrejas beberam do cálice da imundícia do pontífice de Roma. Todas as igrejas têm um exército de Roma embebedando e torcendo as doutrinas e criando abominações no sistema de doutrina, de cultos e de administração, fazendo com que os inocentes tropecem no erro e na aplicação da verdade presente. Vocês verão o domingo sendo pregado em púlpitos adventistas da Reforma, classe numerosa, e todas essas igrejas legalizadas que dependem do Estado para receber um documento ou uma aprovação. Todos eles apostatarão e perseguirão os desigrejados, os leigos, aqueles que não são membros da igreja e têm ideias contrárias às igrejas. Esses serão perseguidos por esses membros da igreja. Vamos finalizar, para culminar a nossa pequena meditação. Tem mais um texto. Spalding and Megan Collection, página 1 e 2. Eu tenho uma leitura dizendo: vi que a igreja nominal e os adventistas nominais, como Judas, nos trairão perante os católicos para conseguir maior influência contra a verdade. Hoje o domingo está sendo trazido nas lições da escola sabatina dos adventistas sétimo dia. Hoje muitos estão normalizando a transgressão do sábado, a transgressão do casamento, a transgressão da alimentação, o consumo de alimentos carnes. Hoje os membros não têm liberdade sequer para pregar a verdade, tal como ela é escrita na Bíblia, na Espírito e Profecia. Por isso, Deus não está a trabalhar com nenhuma denominação religiosa na face da terra.
está a trabalhar apenas com fiéis que obedecem os mandamentos onde quer que estejam. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Salvação global e atual a todos com toda a verdade presente. A Igreja de Deus ontem e hoje. Quem lhe entenda.